o dia em que eu fui assediar pelo segurança do orfanato em que eu morei. É algo um pouco constrangedor para mim e que eu nunca tive coragem de ficar contando para as pessoas. E hoje vamos fofocar e cozinhar. Eu vou preparar aqui hoje um caldo de ervilha junto com um arrozinho branco. Eu tava morrendo de saudade de um caldinho de ervilha. E voltando ao assunto, e lá dentro do orfanato parecia ser um lugar bom, um ambiente seguro até então. Depois que eu convivi lá dentro, eu pude ver que não é nada do que a gente pensa aqui fora. Não estou dizendo todos os orfanatos. Estou referindo ao que eu fiquei e o que eu passei. E eu acredito que em outros também exista a mesma coisa. Hoje eu me sinto segura para falar sobre o assunto, porque eu não moro mais no mesmo estado. E hoje em dia eu tenho uma família, já se passou vários anos e eu me sinto bem para falar com vocês. De início, ele parecia ser um cara legal e que gostava muito de conversar. Usava aliança e também era casado. E nunca ia passar na minha cabeça uma situação dessa. Eu era virgem na época, tá? Lá existia a regra como em todos os orfanatos. Só que os adolescentes não obedeciam muito. E aí o segurança, né, as pessoas que trabalhavam à noite, deixava a gente também ficar assistindo TV até um pouco mais tarde. Porque a TV lá era somente na sala. Nos nossos quartos não havia TV, era só uma cama, guarda-roupas embutidos feitos de cimento, nada que a gente pudesse se machucar, né? E aí eu segui o embalo e ficava lá embaixo assistindo TV também, porque não tinha nada para fazer no quarto. Todo santo dia ele ficava lá na sala também assistindo TV. As meninas conversavam muito com ele, ele parecia uma pessoa muito simpática. Então eu comecei também a entrar no ritmo e conversar, né, responder as perguntas dele. Enfim, ele parecia ser uma pessoa boa. Conversa vai, conversa vem, até que ele começou a meio que admitir o que ele queria comigo. Só de eu falar do assunto já me arrepia até os ossos. Porque não era algo que eu queria, entende? E daí ele começou a ser um pouco mais assustador. Eu lembro de estar um dia conversando com ele lá fora. E aí ele falou que se eu aceitasse, a gente ia pro carro dele. Gente, o carro dele ficava no próprio quintal do orfanato. Lá era bem grande e o carro dele ficava lá dentro, todo preto, vidro fumê. Ele falou que ia tirar minha virgem sem ninguém saber dentro do carro. Daí em diante, eu comecei a ter pânico, comecei a ficar com muito medo, ia pra escola, mas só por Deus, queria ficar trancada no quarto o dia todo, porque não era algo que eu queria. E ali eu convivia todos os dias com ele durante a noite. Durante a noite eu não podia descer, porque eu ia me encontrar com ele, ele iria voltar no assunto. E eu tava me cagando de medo. Tá? Me cagando de medo. Se eu não me engano, ele mexia com o negócio de polícia de dia. E aí, à noite, ele trabalhava lá como segurança do orfanato. Essa situação me constrangia de uma forma que eu não conseguia abrir a boca, gente. Eu não sei o que tinha em mim. Eu não conseguia falar com ninguém sobre o assunto. E aí, eu comecei a carregar os pesos e sofrer as consequências. Pra vocês verem a minha inocência, eu tão burra, gente. Eu queria dar um tapa em mim antigamente, na minha cara, por conta dessas coisinhas. Quando eu me sentava na sala pra assistir TV, eu me sentava longe dele, porque eu sentia trauma ali, um medo já. Ele passou a mandar carta pra mim, pra me poder responder a ele, pra vocês verem como é que ele era tão esperto, safado, malandro desse cara. Ficava pressionando pra me aceitar, sabe? Falando, vamos, se você aceitar eu vou te levar no meu carro, não sei o quê. Ai, que nojo, gente, que nojo. E eu, na minha inocência, eu respondia a ele não, porque ele botava assim não, e eu respondia não. E ficava por isso, ele queimava as cartinhas, gente, vocês acreditam? Tipo, eu nunca consegui, sabe, pensar nisso, cara, de guardar pra ser uma prova no meu futuro de alguma coisa, pra ele ser detido, entendeu? Pra não fazer mal a ninguém. Acredito muito que ele já fez isso com diversas meninas que entrou novata. Gente, isso me dói o coração de verdade. E eu tinha, tipo, 13 anos, 12 anos. Isso me encheu de nojo, cara. Eu fiquei com nojo de homem. Todo santo dia, quando ele chegava, já inalando com o perfume dele, gente, já começava a me dar um pavor. Eu começava a ficar trêmula. Eu parei de descer pra ver TV, entendeu? Parei. Comecei a ficar dentro do quarto trancada. Tinha até uns amigos que ficavam perguntando, ai, por que você não quer descer? E aí eu não falava, ficava quieta na minha, falava que não queria, ficava com sono e ia dormir até mais cedo por conta dessas coisas. Mas graças a Deus, ele nunca foi lá no meu quarto
nunca me tocou no meu quarto, isso eu não tenho por que mentir. Daí pra frente, eu comecei a ficar com a saúde mental horrível. Comecei a ter vários problemas, ataque do pânico, depressão, ansiedade. E um belo dia eu cheguei da escola, tava super mal, só queria chorar. Tirei aqueles estiletezinhos do apontador, eu tirei porque a gente não tinha acesso a nenhum tipo de faca, nenhum tipo de coisa que cortasse, né? Objetos cortantes. E eu tirei, aproveitei que, né, eu tinha apontadores, tirei e comecei a me multi. Você já sabe o que é, né? Comecei a cortar minhas pernas todas, meus braços, fiquei toda ensanguentada por conta disso, porque eu tava destruída por dentro. Nessa época eu só desejava morrer, literalmente. É uma coisa que mexeu muito com o meu psicológico e até no meu dia de hoje me afetou um pouco nos meus relacionamentos. Pra piorar a situação, ele ainda me mostrou objetos cortantes dele, tá? Que ele utilizava como segurança, não sei mais do que ele trabalhava assim, né? Desse tipo da área civil. Lembro de ter visto uma faca ninja, camisinha e outras coisas. Ele me ameaçou, falando que se eu contasse pra alguém, ele iria me matar depois que eu saísse da casa, né? Pensa no mal que isso me fez. Eu só sabia chorar, gente. Eu me trancava no quarto e só chorava. Eu só desejava ter a minha avó de novo nos meus braços. Só queria poder deitar na minha cama, em casa. Foi bom um lado para me refletir nessas coisas, porque na época eu tava muito desobediente com a minha avó. Não nessa questão de namorar, porque eu nunca liguei muito para isso na época, tá? Hoje em dia eu sou casada, graças a meu bom Deus. Eu gostava muito de ficar na rua até tarde. Eu queria poder ficar na rua até tarde brincando, fazendo outras coisas, e minha avó não aceitava. Minha avó é um tipo de pessoa que dorme cedo e tinha que entrar, e eu brigava com ela, a gente brigava feio, tá? Isso tudo foi meio que um aprendizado pra mim, mas eu não desejo pra nenhuma menina que ainda é virgem, que ainda não tá afim desse tipo de coisa, receber essas propostas horríveis de uma pessoa muito mais velha que ela. A gente se sente mal, com nojo. Ai, gente, é horrível. Até do perfume dele eu tinha nojo. Tô dizendo perfume, não é porque eu cheirei o homem não, tá? É porque ele chegava lá com perfume inalando a casa toda e dava pra sentir de longe que era ele. Aí o tempo foi se passando e as coisas foram piorando. Tentei fugir, tá? Dei a louca. Dei um ataque de pânico horrível. Falei que queria ir pra casa da minha avó. Me deu um ataque louco. Gente, eu parecia uma surtada maluca no manicômio. Tentei pular o muro de todas as formas, mas o muro de lá era gigante. Então era quase que impossível eu conseguir pular. Lembro das cuidadoras correndo atrás de mim, dizendo que ia piorar minha situação judicial e que eu ia permanecer mais tempo. Aí que eu ficava louca mesmo, falando que queria ir embora daquele lugar, que não suportava mais. Mas eu não conseguia falar, gente. Eu não sei porquê. Eu tinha alguma coisa presa na minha garganta. Hoje em dia eu não tenho isso não, gente. Eu falo rasgado, entendeu? Hoje em dia eu amadureci o suficiente pra saber o que é bom e o que é ruim pra minha vida. E aí, sabe o que aconteceu? Chamaram a ambulância, me levaram para o hospital, me deram uma injeção na minha bunda e eu dormi durante uns 2 dias, tá? Foi um verdadeiro mata-leão. Aí em diante, as cuidadoras passaram a me olhar melhor. Começou a ficar mais atrás de mim, com medo de eu cometer alguma coisa. Tinha uma delas que era super gente boa. Cara, ela era uma mãe pra mim lá dentro, sabe? Muito boazinha, conversava. Só que, cara, eu tava num momento de transe, sabe? Que eu tava com tanto medo por tudo aquilo que ele tinha me falado. Eu tava me segurando pra não falar pra ela, porque minha vontade toda era de contar pra ela, falar: tia Solange, isso me ajuda. Eu sabia que ela ia me abraçar, entendeu? Só que eu não sabia o que iria acontecer depois disso. E aí, eu ia morrer? O que ia acontecer? Ele ia mexer com alguém que eu amo? Então, eu ficava com aquilo na minha mente. Não, eu não posso, eu vou sair daqui, vai dar tudo certo, eu vou esquecer isso tudo. Só que não tava dando mais pra esconder. Um dia eu tava fazendo o mesmo ato e a tia Solange entrou no quarto e viu aquele sangue todo e falou: minha filha, vai tomar um banho, entendeu? Ela já me abraçou, foi lá,
fui, tomei um banho. Só que, gente, nesse tempo que eu tomei um banho, ela ficou me perguntando. E eu acabei falando tudo pra ela. Fiquei péssima, acabada no chuveiro. Ela conversou muito comigo e eu só sabia chorar. Ela entrou debaixo do chuveiro comigo. E eu, enfim, consegui contar tudo. Fui sincera, contei toda a verdade de coração. Ela dizia acreditar em mim. Só que não demorou muito. E quando eu desci, quem tava lá? O suposto segurança, com um olho daquele tamanho. Porque ele já sabia de tudo que havia acontecido. Tudo que eu já havia falado. E aí, o que fizeram? Me colocaram frente a frente com ele. E eu já havia pedido para não fazerem isso, que eu estava morrendo de medo. Eu só iria ficar frente a frente com ele, na frente de pessoas que pudessem me proteger verdadeiramente. Só que deu para perceber que a diretora não acreditou em mim. Ninguém acreditou em mim. A tia Solange, eu não me recordo muito bem das feições dela, mas a diretora não acreditou em mim em nenhum momento. Ela falou que era mentira minha, que eu tava mentindo pra me falar a verdade. E ele cara a cara comigo. E eu chorando horrores, dizendo que ele tinha feito e ele falando que não. E ficou aquela coisa, aquela sensação horrível dentro daquela sala que eu me lembro até hoje. E enfim, ele foi embora. Eu fui pra cima, fiquei lá no meu quarto. E no dia seguinte, o juiz já estava sabendo da história toda. Me senti até melhor pelo juiz saber daquela história toda e poder fazer alguma coisa para me ajudar e ajudar algumas meninas que eu sei que também passa ou já passou na mão desse safado. E logo no dia seguinte, o juiz já marcou minha audiência. E eu fui. Já havia falado que a diretora e alguns cuidadores não haviam acreditado em mim, vocês se recordam? Pois bem, e no dia da audiência, ela me abraçou. Foi muito falsa comigo e falou que estava comigo e que ela acreditava em mim. A todo momento, a minha avó do meu lado, acreditando em mim. Minha avó ficou desesperada quando ela soube disso. Isso foi um grande aprendizado, como eu disse, para mim e para ela. Nesse dia ela ficou tão aterrorizada, gente, que a única coisa que ela queria era me tirar daquele lugar. E diante do juiz, ela implorou pro juiz me tirar de lá, que eu voltasse para casa e que ia dar tudo certo. E o juiz ordenou a minha saída do orfanato novamente. Com medo meu e da minha avó, o juiz deu uma folha aonde ele não podia encostar em mim, chegar próximo de mim. E como eu tinha sido ameaçada, ele ordenou que se qualquer coisa acontecesse comigo nesse tempo, ele queria se responsabilizar por todos os atos. Daí pra frente, eu não melhorei. Fui pra casa, comecei a ter pânico. Eu implorava pra minha avó pra me não deixar ir pra escola, porque eu tinha muito medo. Tinha pavor de pessoas andando próximo de mim ou atrás de mim. Qualquer carro preto na rua já era um motivo para mim tremer dos pés à cabeça. Mas enfim, foi tudo dando certo aos pouquinhos. As orações da minha avó, as minhas orações, entrei para a igreja, me batizei e comecei a ser uma nova pessoa e garantindo a minha vida a Deus e que Ele poderia cuidar de tudo e me proteger de todo o mal. E no fim de tudo, eu nunca mais vi esse suposto homem, aquele segurança do orfanato. Eu me mudei de estado e eu acredito muito na proteção divina também. Comecei a confiar mais em Deus. Hoje em dia eu sou desviada, mas eu confio, eu tenho a minha fé e os meus momentos com Deus. Decidi trazer esse relato, que é bem assim constrangedor para mim, mas eu preciso passar isso pro mundo saber que existe pessoas assim aonde a gente acha que pode confiar. Eu acho bem interessante todos os orfanatos possuem câmera de segurança para estar monitorando o tempo todo, todas as ações, tudo que se passa lá dentro, para nenhuma criança sofrer uma violência ou alguma coisa do tipo. Curte e comenta se você assistiu esse vídeo até o final e se você gostou do meu caldinho de ervilha.